Hoje eu quero falar um pouquinho de mim, da minha história, dessa minha trajetória ao longo de 25 anos de trabalho e de estudo que me fez chegar até aqui, criar esse canal e passar essas dicas. Bem, como eu falei, foram 25 anos até hoje de trabalho com alunos, com coordenação, com imersão, com criação de materiais, treinamento de professores, e dessa forma eu consegui juntar uma série de conhecimentos diferentes e abrangentes que influenciam e que me fizeram entender o porquê tem tanta gente que tem aquilo que eu chamo de síndrome do intermediate. Gente que está patinando há bastante tempo, que já passou por escolas, por metodologias, professores particulares, enfim, um monte de recursos diferentes e nunca realmente evolui. Se esse for o seu caso, assiste até o final. Além da minha trajetória, tem uma surpresinha para você lá no final do vídeo, ok? Vamos lá. Bem, como é que tudo isso começou? A primeira parte da minha vida com o inglês foi quando eu morei no Instituto Americano, um seminário americano onde minha mãe fazia parte do corpo diretor. Foi uma fase da minha vida maravilhosa. A gente morava num lugar imenso, era mais de um quarteirão de espaço, onde ali tinham os alunos, os professores, alguns professores moravam ali, as famílias dos diretores, nós tínhamos uma quadra de esportes, muita natureza, árvores frutíferas, casa na árvore, e foi uma fase onde eu descobri tudo sobre a cultura americana que eu sei hoje. A convivência com esses americanos, dia a dia, não só me capacitou a aprender o inglês de uma forma muito natural, sem contar que eu tinha 6 anos de idade, mas a vivenciar, né, aquelas festas americanas, né, como eles celebram as coisas. E eu me lembro muito da gente brincando, a gente tinha muito tempo como criança, né, muito tempo livre, então todas aquelas brincadeiras, e a gente inventava as nossas brincadeiras. Éramos crianças bem ativas, bem traquinas, a gente aprontou muita coisa e, por exemplo, a gente desenhou um avião ao redor de toda a capela do seminário uma vez, enchemos uma outra parede de bolotas de barro, bem coisa de criança mesmo. E foi uma fase muito gostosa, ela durou 12 anos da minha vida. E como eu falo, né, até hoje eu chamo um casal dos pais, né, dos meus melhores amigos de meus pais americanos, né, e somos amigos até hoje, crescemos juntos, e essa foi uma fase onde eu entendi, e hoje eu consigo perceber, né, como uma imersão naquela língua, como passar horas em contato com uma língua ajuda a gente a aprender melhor. Todo mundo fala que uma criança aprende melhor e mais fácil, é verdade. Mas quando a gente imerge naquela cultura, quando a gente imerge no contato com o idioma, isso facilita muito para a gente, mesmo quando adultos. Então, o que eu tirei de lição disso é: passe o maior tempo possível de contato com o idioma que você está estudando, aqui no caso o inglês. Se cerque, põe o seu celular em inglês, o seu laptop no inglês, assista jornais, séries sem legenda, leia muito. Quanto mais tempo você passar imerso, mesmo morando aqui no Brasil, onde você estiver morando, isso vai ajudar você e muito a aprender o idioma. Esse contato, essa exposição maciça faz imensa diferença. E aí chegou uma nova etapa da minha vida, que foi um momento em que eu trabalhei, digamos assim, como tradutor. Não era um trabalho, na verdade, era um trabalho voluntário, né? Porque eu frequentava uma igreja em Londrina, no Paraná, que era vinculada a esse seminário americano, né, que eu falei no começo, e ali nós recebíamos grupos de americanos ao longo do ano. Grupos diferentes, por exemplo, um grupo de senhores que vinha a construir casas num bairro carente de Londrina. Então eu ia junto com esse grupo para ajudar eles na conversa com os brasileiros e com os brasileiros, né, com esses americanos. Além da parte de tradução, a gente pegava pesado, carreguei carrinho de concreto, carreguei tijolo, ajudei a construir essas casas, que foi uma experiência muito bacana nessa parte de filantropia, né, que eu gosto bastante também.
Ou então, quando vinha um grupo de basquete, por exemplo, de uma universidade americana, ensinar crianças carentes fundamentos do basquete, né, que é tão forte lá nos Estados Unidos. E eu também fazia essa ponte, né, entre os jogadores e as crianças. Ou então, quando alguns grupos vinham dar cursos, né? Por exemplo, uma igreja em Baltimore mandou um grupo dar um curso de manipulação de fantoche, né? E eu não só fiz a tradução do curso, como também fiz a gravação em português das histórias que eles contavam quando eles iam apresentar, né, para as crianças nas igrejas, nos bairros, nas escolas, enfim. Então era um momento de muito prazer para mim estar em contato com esse pessoal e ajudar também, né, nessa filantropia. E além de tudo, tinha os próprios jovens americanos que vinham para o Brasil ter contato com a cultura brasileira. E nós tínhamos o acampamento, né, de jovens da igreja, com eles um final de semana por ano. E eu ia fazer a parte de tradução também, ficava nos quartos fazendo, né, essa parte dos estudos e tudo mais. E ali, nesse momento da minha vida, eu percebi, eu entendi que o português não é tradução do inglês, nem vice-versa. Na verdade, são duas línguas independentes. E é aí que aquela tradução, onde você pega ali e fica traduzindo tudo, não funciona. Porque você tem que entender qual é a ideia e como você expressa aquela ideia. E não ficar traduzindo. Foi mais um aprendizado muito importante para mim e algo que foi muito válido para eu usar depois, quando eu comecei a trabalhar como professor. E chegou a minha primeira experiência como professor. E não foi uma experiência de trabalho, foi um treinamento, na verdade. Jane Dormer, na época docente do Mohawk College, no Canadá, veio para o Brasil para dar um treinamento para professores, chamado TTC, né? Teachers Training Course. E o irmão dela, meu melhor amigo na época, Jay Edwards, ele me convidou para fazer esse treinamento, mesmo sem eu ser professor. Ele já via que eu tinha um pouco esse jeito para ensinar. E eu fui muito mais por curiosidade, para saber o que era aquilo. E foi uma experiência fenomenal para mim, porque eu vi em ação, pela primeira vez, um professor de idiomas. E a Jane é fantástica. Então, toda a técnica aplicada, toda a forma de ensinar, aqueles dias todos de curso, né, foram 5 dias intensivos, das 7 da manhã às 10 da noite, foram uma aquisição muito boa do que é realmente ensinar o idioma. E foi aí que eu me apaixonei por isso. E eu comecei a ver que é muito prazeroso, muito legal você ver uma pessoa evoluindo, porque o seu trabalho bem feito está dando ferramentas para aquela pessoa, né? E foi aí que eu me apaixonei por isso, graças a Jane Dormer. Foi uma experiência muito boa e logo em seguida eu comecei a dar aula pela primeira vez. Eu fui chamado para substituir uma professora e acabei ficando depois no lugar dela. E aí eu comecei a perceber como estudar para dar aula é importante. Então eu comecei a fazer cursos um atrás do outro, né? Vários cursos por ano para aprimorar a técnica de dar aula. Realmente é fundamental. Não basta você saber o idioma, não basta você ter boa vontade, você tem que saber o que você está fazendo. Isso faz toda a diferença para quem está ensinando, especialmente para quem está aprendendo. Em seguida, eu fui para a faculdade. Fui estudar programação de computadores. Bem, como toda faculdade, né? É uma fase muito divertida. Fiz grandes amigos, amigos até hoje. Sinto falta daquela época. E ali, eu lembro de uma matéria em especial que foi a análise de sistemas. E ali a gente estava estudando como você estrutura um programa de computador. E uma das análises que a gente estudou foi a análise linear, onde você programa todas as linhas do computador e ele segue exatamente aquela sequência, do começo ao fim. Isso significa que você vai fazer um programa de computadores aí com, em média, 60, 80, 100 mil linhas de programação e às vezes aquilo que você quer que ele faça está lá no finalzinho. Então ele percorre tudo aquilo até chegar onde você quer. Se torna longo, trabalhoso, um pouco mais lento, enfim. E eu comecei a perceber que existia essa similaridade entre essa análise linear e a forma que os cursos de idioma funcionavam. Sempre com a mesma sequência. Por isso, acredito que você deve ter passado por isso. Você saiu de uma escola, um tempo depois você resolveu voltar e você fez um teste e você caía sempre no mesmo nível. E aí você estudava coisas que você já tinha visto e coisas que você não aprendeu direito e pouca coisa nova no começo.
exatamente porque você tinha que passar linha por linha. Mesma coisa. E quando eu fui estudar em seguida a análise SQL, que é uma análise diferente, separada em bolsões, eu tive o insight de que podia fazer a mesma coisa com o inglês. O que são esses bolsões? Bem, ao invés de você seguir linha a linha, você cria bolsões de tipos de função. Por exemplo, a função de um computador mesmo. A hora, a cor da letra, o tipo de letra, por exemplo. Ou outro bolsão sobre finanças, um outro sobre os colaboradores de uma empresa. Então, eu quero saber sobre colaboradores. Mas eu quero saber o quê? Dados pessoais, dados de trabalho, performance, relatório, enfim. E ele vai entrando em cada subgrupo. E eu falei, desse jeito, quando a gente transfere isso para o idioma, fica mais rápido, fica mais fácil e você só estuda o que você precisa. E aí eu dei o nome disso de clusters. Sou apaixonado por astrofísica e a gente tem a parte dos clusters e superclusters de galáxias, né? E eu falei, poxa, dá pra gente fazer essa divisão. E eu desenvolvi clusters a partir disso daqui, que é a metodologia que eu aplico, baseado na forma individual de cada um aprender. Veio daí essa ideia. E eu comecei a aplicar isso com os meus alunos. Isso mudou a forma deles de aprender. Foi mais um passo nessa minha jornada para chegar aqui hoje e poder trazer para você esse ensino individualizado. Em seguida, veio a minha primeira experiência como coordenador. A própria Jane Dormer, ela fazia imersões de 10 dias num acampamento lá em Londrina, esse mesmo acampamento, né, que a minha igreja usava, e nós tínhamos aí 200 pessoas, 35 professores de 5 países diferentes trabalhando durante esses 10 dias. Eu ficava responsável por algumas das atividades, então isso fez com que eu aprendesse a preparar as atividades. E, bem, era super cansativo, a gente, como coordenador, a gente era, os coordenadores, né, em geral, nós éramos os primeiros a levantar de manhã, preparar tudo, deixar tudo separado, tudo organizado bonitinho para todos os professores e alunos, e éramos os últimos a dormir, porque já deixávamos tudo pronto para o dia seguinte, para quando a gente acordasse já levar e deixar tudo organizado. Dormia 3, 4 horas por noite, mas era extremamente prazeroso. E também eu aplicava as atividades para os alunos, né? Os alunos tinham aula manhã, tarde, noite, o tempo todo, em atividades de 1h30 ali, e trocando de professor o tempo todo, e passavam pela mão da gente. E foi quando eu comecei a perceber que os alunos eram mais individuais do que aquilo que eu pensava. Nós temos tipos diferentes de aprender, né, de aprendizagem, formas diferentes de aprender. E é ali que eu comecei a perceber isso. Foi uma experiência enriquecedora para eu começar a me pôr no lugar do aluno, já que eu não tinha passado por uma escola de idiomas como a maioria das pessoas. E esse aprendizado foi fundamental para juntar com o que eu já tinha aprendido e que ainda vinha. Foi uma época cansativa, mas que eu cresci como professor como nunca, eu acredito. E então eu me mudei para Campinas. E lá eu trabalhei num lugar que me fez muito bem, que eu cresci muito como profissional e que eu tenho as melhores lembranças de um amor e um carinho muito especial. Especialmente pela Beth Aldebrecht, que era a dona da escola, que me ensinou muita coisa, como pessoa e como profissional, como eu disse. Lá eu aprendi muito sobre metodologias de ensino e comecei a perceber como elas funcionam de forma diferente. E além disso, ali, cada aluno tinha o seu programa individualizado. Então era um conglomerado de materiais específicos e um programa, uma sequência única para cada um. Então eu aprendi a combinar materiais, a conhecer materiais, a avaliar, a estudar e aplicar de forma diferente como cada um deve ser aplicado. E ali também a gente tinha uma gama de clientes muito grande de empresas. E foi quando eu mergulhei no corporate, né, no English for Business, ou Business English, como muita gente também fala, e os materiais específicos para isso, a postura que é diferente, a forma de trabalhar que é diferente, e decidi me especializar nessa parte. Então, mais do que nunca, eu fui estudar a metodologia, a diferença de cada uma delas, e também a parte do business, como essa linguagem é diferente, e me especializei nisso. Foi uma época muito boa da minha vida. E veio aquilo que eu considero o maior desafio da minha trajetória até então. Foi quando eu fui para Fortaleza trabalhar como tradutor simultâneo em algumas conferências da OCDE.
A tradução simultânea, ela não permite o inglês meia boca. E ela também não permite falta de concentração. Afinal de contas, ouvir e falar ao mesmo tempo é muito difícil. E você tem que ter um domínio muito grande, porque é uma linguagem muito técnica o tempo todo. Foi um trabalho que exigiu de mim conhecimento e um foco que até então eu não sabia que eu tinha. Foram momentos com companheiros de trabalho muito bacanas, porque você nunca faz sozinho uma tradução simultânea, sempre é em dois. E ali eu percebi o quanto eu já estava dominando, né? A língua, a parte técnica, e sem dúvida foi um momento em que superar aquele desafio me deu uma sensação maravilhosa. E é essa sensação que eu queria passar para cada um de vocês ao seguir os passos que eu tenho para propor, porque conquistar isso me deu uma sensação de poder. E todos nós podemos, qualquer um pode. É só descobrir como encaixa para você. E você acha que parou por aí? Foi quando eu vim para São Paulo. E eu estou aqui em São Paulo já há 14 anos. E o primeiro lugar que eu trabalhei aqui em São Paulo foi uma escola de referência. Ela era considerada, ainda é considerada, uma das escolas de excelência no ensino do idioma inglês. E eu trabalhei com pessoas altamente capacitadas, PhDs, referência hoje no Brasil, em várias áreas do ensino do inglês, né, do bilinguismo. E ali também houve um aprendizado imenso de metodologias de ensino, as inteligências, os estilos, os ciclos de aprendizagem. Ali eu trabalhei em conjunto com a dona da escola na elaboração de um manual de treinamento para professores. Eu desenvolvi essa parte de entender como o aluno aprende, né? Tudo foi se encaixando, parte a parte. Ali eu vi o quanto esse conhecimento vasto e juntar todas essas partes podia ser eficaz. E foi ali também que eu percebi pela primeira vez a quantidade de pessoas que não progridem, que não evoluem efetivamente. Estão sempre voltando para a mesma parte. Então ali eu percebi que falta alguma coisa, um quê, para fazer essas pessoas, essa quantidade de pessoas, que é uma quantidade grande, realmente dar o próximo passo e desenvolver essa aquisição linguística. E eu fui atrás por conta disso. E num determinado momento eu comecei a trabalhar para uma empresa que prestava serviço como uma empresa de seleção, né, para trainees e para colaboradores de algumas empresas multinacionais. Então, eles mandavam os currículos para essas empresas, né, concorrendo àquela vaga, e os selecionados para a prova de inglês chegavam na minha mão. Então, eu trabalhei, por exemplo, com seleção de trainee para Coca-Cola, Johnson & Johnson, a Siemens, a Gerdau, né, e empresas todas que exigiam um nível muito alto de proficiência no idioma. E a coisa mais interessante é que para uma dessas empresas, que teve 160 mil candidatos a trainee do Brasil inteiro, cerca de 2.900 colocaram que eram fluentes. Desses 2.900 nós fomos testar, né, se realmente eram fluentes ou não. E a coisa mais interessante é que cerca de 20% deles apenas realmente eram fluentes. Ou seja, tem muita gente que acha que é fluente e na verdade não é. Então precisa ter essa certeza. E como que você tem essa certeza? Não é porque João disse, Maria disse, ou porque você terminou um curso. Tem que testar, né? Por isso que eu bato muito nessa tecla. Então, aqui nesse trabalho foi um momento em que eu pude descobrir que realmente ser fluente é mais do que acreditar que você é fluente. E isso faz diferença, especialmente na hora de procurar um trabalho. Foi quando eu fui trabalhar na maior escola de treinamento de executivos em inglês do Brasil. Ali eu viajei o país inteiro dando treinamento em inglês para as maiores empresas do nosso país. Conheci muita gente e pude aplicar, eu tinha liberdade de aplicar a minha metodologia e tudo aquilo que eu já estava desenvolvendo por conta própria. E conhecer todas essas pessoas, essas empresas, esse universo todo,
me deu a ideia clara do como cada um tem a sua necessidade, tanto da sua forma quanto da sua própria linguagem. Porque o que serve para você não serve para o João ou para a Maria necessariamente. Então, poder perceber esse programa individualizado e essa abrangência de linguagens diferentes ou de partes da língua profissional diferentes me deram a confiança para então abrir o meu próprio negócio, que foi o passo seguinte. Depois que eu saí dessa empresa, eu abri a minha própria escola, eu abri o meu próprio treinamento. Eu pude aplicar o meu conhecimento e a forma que eu tenho e que eu tinha de ver como o idioma é aprendido, a testar essas outras experiências, essas outras formas, esses outros formatos. E eu comecei a perceber que funcionava. E aquilo me deu mais gana ainda de espalhar esse conhecimento, de compartilhar com as pessoas. Olha, tem jeito, você consegue sim, é só descobrir como aquilo funciona para você. E então eu percebi que faltava uma última parte. Eu precisava estudar o nosso cérebro. Como que ele aprende? Quais são as etapas? Então, eu decidi fazer mestrado de linguística aplicada, aplicando a neurociência nela. E eu comecei a perceber que me faltava um pouco mais de conhecimento da área da neurociência mesmo. E foi quando eu conheci a minha grande mentora hoje, Rachel Pelling. A Rachel, ela criou uma metodologia nova, né, chamada Neuro Language Coaching. É um curso certificado pela ICF, International Coaching Federation, onde a gente aprende como o nosso cérebro funciona e como o nosso cérebro aprende. Eu fiz os 4 estágios com ela do curso. Hoje eu represento o curso dela aqui no Brasil, né? Eu sou treinador licenciado oficial do curso dela aqui. Participei da conferência dela, o ano passado, por exemplo, foi em Lisboa, esse ano foi online, por conta, né, da Covid. E essa é uma metodologia que ganhou uma medalha de bronze em inovação em educação da Comunidade Europeia em 2019. Então é algo reconhecidamente de grande qualidade, de grande impacto na inovação da educação. Ali com ela eu aprendi todo esse funcionamento. E foi aí que eu percebi, aliando esse conhecimento a toda a minha jornada, eu estava pronto para compartilhar com todo mundo como que você pode destravar e aprender o inglês do seu jeito. Porque a gente tem a nossa maneira individual, mas tem essa máquina como ela funciona, e se a gente tirar proveito de tudo isso, entender isso tudo, nada mais segura a gente. E não é só no inglês não, tá? Por isso que eu falo que não é história da carochinha, não é coisa mirabolante. É ciência, estudo, metodologia. É tudo muito bem fundamentado. Não é algo jogado, puro e simples. Em seguida, foi quando eu fui fazer um laboratório disso tudo. Então, eu virei coordenador de cursos especiais do Instituto União Cultural Brasil e Estados Unidos, aqui em São Paulo. Treinei os professores, comecei todo um trabalho lá de mudança, usando psicologia positiva e a positividade na maneira de você lidar com todas as etapas de aprendizado. E foi um laboratório onde eu pude pôr em prática e ver o resultado, né, ali na evolução e no aprendizado dos alunos. E foi aí que eu vim então criar esse projeto Be Brave, né, como eu costumo dizer, que está aqui para capacitar você a aprender do seu jeito e a tirar o máximo proveito de cada recurso aí na sua mão. Bem, como eu falei, tinha uma surpresinha aqui no final, que é o sorteio do e-book. Você se inscreve, marca 3 amigos aqui embaixo e você vai ganhar esse e-book que é exatamente sobre o perfil de aprendizagem, que é como que você aprende, as inteligências que você utiliza e como que você pode utilizar isso daí para aprender mais da sua forma, certo? Então, esse é um presente para você. E uma novidade, o nosso próximo vídeo vai ser uma aula prática de como você pode aplicar tudo isso que eu estou falando no seu jeito de aprender dentro dessa ideia dos clusters. Nós vamos trabalhar um ponto ali da língua inglesa que as pessoas levam em torno de 4 meses para aprender em aulas e exercícios numa única aula, certo? Ficou curioso?
Quer saber como é que funciona? Então curte, comenta, pergunta o que você quer e aí na próxima aula, no próximo vídeo, aliás, vai ser a aula para você. Vamos ver como é que funciona, tá ok? Esse sou eu, vem com a gente. Vamos realmente destravar e aprender do seu jeito. Um abraço.